paz. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, baseado no que nós acabamos de ler nesta leitura, vamos então trazer a palavra do Senhor, e o título que nós damos para esta mensagem é: em tempos de crise, Deus ainda fala. Em tempos de crise, Deus ainda fala. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de grandes crises. Crise política, crise econômica, crise familiar, crise moral e também crise espiritual. Na televisão, nos jornais, nas revistas, na roda de conversa, o assunto mais atual no momento em nosso país é a crise do desemprego. Não se fala de outra coisa a não ser da necessidade da economia se recuperar. O governo atual que nós elegemos e que a oposição procura desestabilizar, recebeu um país em crise, uma grande crise. Sim, meus irmãos, o Brasil está em crise. Todo dia surge uma novidade, um ataque das forças contrárias. E quando parece que as coisas vão começar a caminhar, surge uma nova denúncia de corrupção,
surge uma nova crise. Isto gera incerteza. E esta incerteza leva a nossa esperança de dias melhores. Por exemplo, a crise do desemprego. Esta crise gera uma terrível incerteza na vida das pessoas. E nós sabemos que já são quase 12 milhões de desempregados ou mais. A crise gera medo. O medo do amanhã, o medo de faltar o pão na nossa mesa, medo de não conseguir honrar os nossos compromissos. Mas, meus irmãos, servir a Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando a conta do banco está recheada, quando a despensa está cheia, o cartão de crédito pago com um bom limite, carteira cheia de dinheiro, assim é fácil servir a Deus. Assim é fácil dar glória a Deus. Agora, meus irmãos, glorificar a Deus em tempo de crise é diferente. Não é fácil manter a fé na crise. Não é fácil manter a fé no desemprego. Não é fácil manter a fé com as contas vencidas, passando necessidades. Meus irmãos, não é fácil servir a Deus quando o credor está batendo na porta, quando você foi demitido, quando o aluguel está atrasado. Servir a Deus na abundância e na prosperidade, qualquer um serve. Agora, servir a Deus na crise, na escassez, meus irmãos, isto é só para os verdadeiros servos de Deus. O texto em que nós lemos, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 em diante, e que nós vamos meditar hoje, nos fala da chamada e do início do ministério do profeta Samuel. E o que me chama a atenção neste texto lido é que Samuel, ele foi chamado por Deus em um cenário de grande crise da nação de Israel. Israel estava enfrentando naquela época pelo menos 3 grandes crises. Havia em Israel uma crise política. Havia em Israel uma crise moral e também uma crise espiritual. Vejamos então cada uma delas. Vamos analisar cada crise nesta manhã. A primeira crise que Israel estava enfrentando nos dias do profeta Samuel era uma crise política. Quando nós lemos no livro de Juízes, que é o livro que cronologicamente antecede este livro de 1 Samuel, nós podemos conferir que esta época era uma época de crise.
Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel, como nós sabemos, viveu na época da monarquia, época em que as nações eram governadas por reis. E os reis faziam as leis. Os reis diziam o que era certo e o que era errado. Os reis julgavam as demandas do povo. Mas em Israel era diferente. Não havia rei. O período dos juízes já havia se passado e não havia um líder em Israel. Faltava uma autoridade em Israel, uma autoridade governamental. Faltava em Israel um líder forte. E o resultado é o que diz a Bíblia: cada indivíduo fazia o que bem entendia. Quando falta autoridade, vem o caos. E por falta de um líder, por falta de autoridade, o caos se instalou em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo, e não havia ninguém que dissesse: isto está errado, isto é contrário à lei, isto é errado, isto é pecado, isto não é bom para a nação, isto não é bom para os nossos filhos, isto não é bom para o povo. E neste cenário, o menino Samuel cresceu. Ele cresceu nesta época, nesta crise política, mas mesmo assim, ele, Samuel, tomou uma sábia decisão: ser fiel ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Embora não houvesse alguém que governasse, que liderasse a nação, alguém que estivesse ali para dizer o que era certo e o que era errado, embora cada um estivesse fazendo aquilo que achava que era certo, Samuel tomou uma sábia decisão. O povo está vivendo sem lei, fazendo cada um que acha que é certo, mas eu vou seguir a lei do meu Deus. Eu, Samuel, vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer os estatutos de Deus. Não vou me corromper diante desta crise política. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo em uma época semelhante a esta. Estamos enfrentando uma grande crise política também. Os políticos, principalmente da esquerda, socialistas, comunistas, estão por aí fazendo leis e criando projetos para destruir a família tradicional, para desestruturar a família, que é a célula máter da sociedade. Estamos vivendo numa época, principalmente aqui no nosso país, de uma inversão
de valores, onde o que é certo ficou errado e o que é errado ficou certo. As pessoas estão fazendo aquilo que acha que é certo e não liga para mais nada. Liberar as drogas, sexo livre, casamento gay, aborto e etc. Mas nós, o povo de Deus, já tomamos uma decisão. Nós vamos continuar seguindo e obedecendo a palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus, a família, conforme a Bíblia fala. Meus irmãos, estamos vivendo numa época de crise política, mas a palavra de Deus para nós, os evangélicos, é a nossa bússola. A palavra de Deus é a bússola do crente. Paulo disse lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus irmãos, a palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus nos orienta, nos edifica e nos alimenta. A palavra, segundo Mateus capítulo 4, versículo 4, é pão, é o pão do céu. Esta palavra, a palavra de Deus, é o alimento diário para as nossas vidas. A palavra de Deus é suficiente para dirigir as nossas vidas. O sábio Salomão, falando da palavra de Deus, dos estatutos de Deus, ele disse, e está registrado em Provérbios, capítulo 6, versículo 22, quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Vou repetir, palavras do sábio Salomão acerca da Bíblia, dos estatutos de Deus. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Que bênção, que maravilha. Então, meus irmãos, vivemos em uma crise política, moral, mas nós somos orientados pela palavra do Senhor. Ela nos guiará, nos guardará e falará conosco. A segunda crise que aconteceu nos dias do profeta Samuel foi uma crise moral. Todos nós conhecemos a história de Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. Samuel era filho de uma mulher de oração chamada Ana. Ana era mulher de Eucana,
E Eucana tinha outra esposa chamada Penina. E esta serva do Senhor Ana não podia gerar filhos. Ana era estéril, mas Penina tinha muitos filhos e por isso ela perseguia e zombava da serva do Senhor, Ana. Mas a Bíblia diz que esta serva do Senhor, Ana, orou e buscou a Deus e fez um voto ao Senhor, dizendo, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana orou, fez um voto, e Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu a oração de Ana, e ela engravidou, e deu à luz a um filho, e este filho recebeu o nome de Samuel. Depois que o menino foi desmamado, Ana cumpriu aquilo que prometeu ao Senhor. Ela cumpriu o seu voto, levou o menino e entregou para o sacerdote Eli, para que ele fosse criado pelo sacerdote no serviço do Senhor e servisse a Deus todos os dias da sua vida. E Samuel cresceu dentro da casa de Deus, cresceu junto com os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. O que é que nós deveríamos supor é que Samuel iria crescer tendo o maior exemplo de fé de toda a nação de Israel, crescer e ser criado pelo sacerdote de Israel. Afinal de contas, ele estava sendo criado pelo líder da nação, criado por um dos seus filhos. O problema é que Eli, o sacerdote, escolheu seus filhos para administrar o templo. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram jovens perversos, filhos de Belial, e não conheciam a Deus. Diz a Bíblia que na época as pessoas traziam os seus sacrifícios e as suas ofertas para serem oferecidas a Deus no templo, e a regra era bem clara a respeito dos sacrifícios e das ofertas queimadas. E nós lemos em Deuteronômio capítulo 18 e 3, este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem o sacrifício, o boi, o gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Então, a lei era muito clara. O sacerdote não podia pegar uma outra parte do sacrifício, só a espádua, que é o ombro, a queixada, que é o queixo, e o bucho. Não vamos pensar que os levitas, por causa disso, passavam fome, que eles eram pobres, que eles eram miseráveis. Deus sempre cuidou dos seus servos. E a lei diz que das primícias do grão, do mosto, do azeite,
e as primícias das ovelhas, porque o Senhor cuidava então dos sacerdotes. Esse mesmo texto de Deuteronômio 18, versículo 4 e 5, diz: porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva ao nome do Senhor, e ele e os seus filhos todos os dias. Havia uma lei, um mandamento divino, uma generosa porção de tudo o que produzia em Israel era para os levitas, mas a respeito dos sacrifícios e das ofertas, só podiam pegar a espádua, as queixadas e o bucho. Agora, no que diz a respeito às ofertas e sacrifícios, os filhos de Ofni e Finéias não queriam ficar com esta parte, e quando o sacrifício estava sendo cozido, eles mandavam um dos seus servos com um garfo de 3 dentes. Ele literalmente enfiava a mão na panela e no caldeirão, e o que conseguisse garfar era dos filhos de Eli. E se alguém dissesse: deixa queimar primeiro a gordura e depois toma para ti, quando desejar a tua alma, então diz a Bíblia que eles diziam: agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Isto acontecia todas as vezes que um sacrifício era apresentado no templo, algo triste, algo abominável. E sabe qual foi a consequência? A consequência imediata dos filhos de Eli é que o povo começou a desprezar as ofertas do Senhor. Ninguém mais queria ofertar com generosidade, porque sabiam que boa parte das ofertas ia para os filhos de Eli. Mas o pecado avançou e não ficou só nisso. Diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 2 e 22, que os filhos de Eli profanavam o templo do Senhor, se deitando com várias mulheres à porta da tenda. Eles se prostituíam na porta da casa do Senhor. Que coisa abominável! E Eli, o pai, o sacerdote da nação, Eli sabia de tudo, mas não fazia nada. Eli não repreendia os seus filhos, não corrigiam eles. E Samuel cresceu neste ambiente, cresceu vendo tudo isto acontecer. Samuel, diante desta crise moral, podia ter se desviado, podia ter se escandalizado, voltado para a casa da sua mãe. Ele poderia também ter seguido o caminho dos filhos de Eli, se contaminado. Mas Samuel tomou uma decisão: se desvie quem quiser se desviar, se escandalize quem quiser se escandalizar. Eu vou continuar sendo fiel a Deus e a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, tem crente desistindo da fé, tem crente se desviando da igreja, deixando o ministério
porque o filho do pastor fulano de tal fez isto, porque o pastor fulano de tal foi pego em adultério. Mas devemos permanecer firmes no Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa de ser imaturo. Escândalos, crises morais na igreja sempre existiram e sempre vão existir. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 18 e versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. É verdade que existem muitos lobos vestidos com pele de cordeiro no meio do rebanho do Senhor. É verdade, existem muitos filhos de Belial no meio evangélico, mas o seu negócio não é com eles, o seu negócio é com Deus. Quem quiser se desviar, se desvie. Se quiser desistir da fé, pode desistir, mas nós vamos continuar servindo a Jesus e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você quer vencer como Samuel venceu, permaneça firme olhando para Cristo, mesmo diante de uma crise moral. E nós sabemos que o pecado traz consequências. É só aguardar aqueles que estão vivendo desta maneira, dentro da casa de Deus, desonrando a casa do Senhor, vão receber as suas consequências, os seus resultados. E isto aconteceu com os filhos de Eli, e eles foram mortos na batalha contra os filisteus. E diz a Bíblia que a casa de Eli nunca mais participou do ministério sacerdotal. A terceira crise, na época de Samuel, era a crise espiritual. O texto começa dizendo que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. No tempo dos juízes, as visões já não eram mais frequentes. Naquela época, o líder espiritual da nação de Israel, o sacerdote Eli e os seus filhos, não mais ouviam a voz do Senhor. Era uma crise espiritual. Foi então que Deus falou com Samuel. Deus precisava falar com o seu povo, mas o porta-voz de Deus, que era o sacerdote Eli, estava com o seu ministério corrompido. Então, com quem Deus vai falar? O sacerdote se corrompeu, seus filhos estão corrompidos. Quem será o porta-voz de Deus? Samuel era muito jovem ainda, aproximadamente uns 12 anos de idade, e Eli já era velho e não enxergava mais perfeitamente. E naquela noite diz o texto que Eli foi dormir no seu lugar de costume no templo do Senhor. O jovem Samuel também foi dormir perto do candelabro, perto da arca do Senhor. E estando também
Samuel já deitado, diz o texto, antes da lâmpada se apagar no templo, o Senhor então falou com Samuel. Parecia uma noite normal, como todas outras, mas não era. Deus tinha uma mensagem para o povo para transmitir. Deus então chamou Samuel. Samuel era muito novo, ainda não conhecia a voz de Deus. Correu até o lugar onde Eli estava. E então ali Eli, depois de algumas vezes que o Senhor falou com Samuel, orientou para que ele ouvisse a voz do Senhor. E então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, porque o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel sobre o que ia fazer em Israel. Então, meus irmãos, em tempos de crise espiritual, aonde não havia visões manifestas, o Senhor falou com Samuel. Samuel se manteve firme diante do Senhor, mesmo diante de uma crise espiritual. Ainda, meus irmãos, tem crentes que estão servindo a Deus, mesmo diante de uma crise espiritual na igreja. Quando Deus quer falar com a sua igreja, mesmo que a liderança não esteja com ele, Deus vai utilizar um vaso, um irmão, uma irmã, uma criança, para falar com o seu povo. O que é que nós aprendemos aqui nesse texto? Algumas verdades importantes podemos aprender aqui na chamada de Samuel. Primeira verdade, quando Deus quer falar, Ele fala com quem Ele quer. E Ele falou através de Samuel. Uma outra verdade que aprendemos com a chamada de Samuel: Samuel não foi buscar profecia. A profecia veio até ele. Samuel não estava no monte orando, não estava participando de nenhuma vigília, não estava lendo a Bíblia, estava indo dormir. E quando ele se deitou para dormir, antes de pegar no sono, Deus falou com ele. Aprendemos que nós devemos orar, sim, participar de vigílias, ler a Bíblia, pedir para Deus falar conosco, mas jamais devemos ficar atrás de profecias. Então, ele não buscou profecias, o Senhor falou com ele. Aprendemos também, meus irmãos, que Deus chamou Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O texto é muito claro. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a se escurecer, que não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Samuel dormia perto da lâmpada do candelabro. Ele foi se deitar naquela noite e ia apagar a lâmpada para dormir, mas antes que ela se apagasse, Deus o chamou.
Meus irmãos, antes desta lâmpada se apagar, que é a palavra do Senhor Jesus, que é a luz do mundo, Deus tem uma mensagem espiritual para trazer para o mundo. Sabemos que um dia esta lâmpada vai se apagar, a igreja não vai estar mais aqui, vai ser arrebatada, mas antes que a lâmpada se apague, Deus ainda está falando, dando uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Portanto, meus irmãos, em tempos de crise, Deus ainda fala. E eu quero encerrar dizendo que o nosso Deus, que fala com os seus servos, fala através da sua palavra, através de sonhos, de profecias, de revelações e de visões. Não importa a crise que estamos passando, não importa a crise que você está passando, Deus sempre falou com os seus servos e Deus sempre irá falar. Agora o importante é que você, diante da crise, permaneça fiel ao Senhor, mantenha a sua integridade, mantenha a sua fidelidade. Deus vai honrar a tua fidelidade e o Senhor dará uma resposta no meio da crise. Deus vai nos orientar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.